agora, né, eu vou entrar numa fase de que é mostrar como que faz. Tem um método, tem um processo para chegar em tudo isso que a gente falou de missão, de propósito, né? Tem uma metodologia que eu criei, que chama metodologia de liderança criativa, e eu sempre vou mostrar estudo de casos, porque eu acredito muito que a melhor maneira da gente entender é a gente ver, né? E aí, eu sempre digo que o adulto aprende fazendo, né? Então, eu sempre vou falar, tudo isso que eu mostro é legal, bacana, né, questionável, enfim, mas se você não colocar em prática e não fazer, é que nem praticar esporte, né? Eu nunca vi um jogador de futebol ficar bom no banco. O cara tem que estar jogando. Então, é pegar e não espera você falar, não, então eu preciso ter o processo inteiro pronto, eu preciso, né, entender, vai fazer. Faz uma coisa de cada vez, entende, evolui. Então, essa aula aqui agora, esse módulo é o Marketing que Entende Agora. Eu quero mostrar para vocês como que você consegue usar a criatividade, tá? E a simplicidade para construir a sua autoridade e a sua influência. Beleza? Por que estamos aqui? Eu sempre gosto de deixar muito claro em cada parte do que a gente vai cobrir, do porquê e o objetivo, né? Porque se você não entende o porquê e aonde você vai, qualquer lugar que a gente chegar tá bom, né? Então, aqui a gente escutou muito isso da Bia, da Branca, do Caio, né? Essa coisa do estudo de caso do Halls, que foi sensacional. Você não é apenas mais um consumidor. Você é um criador, você é um produtor, você é um canal. Você vê pessoas que se tornam mais impactantes que a televisão, né? Eu vou falar um pouco mais lá na frente, mas a Kim Kardashian, né? Ela tem 114 milhões de seguidores. E eu falo que a Kim Kardashian, ela é a Apple, a Tesla dos influenciadores, né? Porque, assim, a Kris Jenner, que é a mãe dela, criou um império de 4 bilhões de dólares. E aí eu brinco que com nenhum talento especial, né? Elas não são cantoras, elas não são atletas, elas não são cientistas, mas por quê? A Kim fala que as pessoas amam influenciadores porque o influenciador pode mostrar o que a televisão não pode, né? Então esse behind the scenes, esses bastidores, é o que faz um influenciador ser uma voz muito importante para qualquer marca. Então, nos próximos slides, eu vou mostrar para vocês como você constrói essa autoridade, como usar esse método e como a criatividade é muito importante para aumentar o seu engajamento com a sua audiência. E começa a prestar atenção que eu falo muito de audiência, consumidores e não de seguidores, tá? A audiência, o consumidor é aquela pessoa que engaja com o que você faz. O seu seguidor é aquele que está ali, mas assim, eu brinco, é peso morto, né? Então, eu prefiro ter 3 mil eu prefiro ter 3 mil pessoas de audiência do que 10 milhões de seguidores, né? Eu conheci um cara que ele é uma das maiores referências do marketing digital com 76 anos de idade. Você vai ver uma palestra dele, ele usa projetor de transparência para dar a palestra. Ele não tem celular, e aí quando você quer assinar um contrato com ele, ele fala, manda um fax. Assim, demorou uns 3 dias para achar o fax, né? E ele falou, eu ganhei meu primeiro $1 milhão com 3 mil pessoas. Então, assim, eu prefiro ter 3 mil pessoas que me amam do que 10 milhões que não sabem nem quem eu sou. Então, 3 grandes temas. Fundamentos de branding, essa metodologia why, how and what, né? O porquê, como e o que, do Simon Sinek, e os 10 passos de construção da sua marca. Esses 10 passos, eu montei ele através dos meus 18 anos de experiência, de coisas que eu fiz na IBM, na Nokia, na Nike e da formação acadêmica que eu tenho. E eu comecei a construir essa metodologia há 1 ano atrás, na hora que, para responder 2 perguntas, né? As 2 grandes perguntas que as pessoas fizeram para mim desde que eu saí do meu último emprego foi,
cara, como que eu monto um plano que nem vocês fazem na Nike? E a pergunta número 2 é, como que eu construo minha influência, minha autoridade para alavancar minha carreira? Aí, para a primeira pergunta, eu criei essa metodologia e eu quero dividir ela com vocês. Tá? Lembre sempre, atenção, curiosidade e engajamento. O que aconteceu no marketing, né, nos últimos 5, 10 anos? Aí? O marketing evoluiu. Ele evoluiu da era de interrupções. O que é a era de interrupções? Você ia lá, fazia um puta comercial, colocava no Fantástico e ficava esperando acontecer. Ou jogava um comercial no intervalo da Copa do Mundo ou no Super Bowl, para um marketing de relacionamento e conexões reais, né? Se você não está no dia a dia do seu consumidor, com relevância no contexto da vida deles, a hora que você solta o seu comercial no Fantástico, ele vai levantar, vai na cozinha, pegar uma Coca-Cola, ele vai olhar para o celular, né? E eu falo isso porque tem uma foto que até recomendo vocês buscarem na internet, depois eu até posto no meu Instagram. No aeroporto de Confins, né, um cara tirou uma foto em frente ao portão de embarque, e acho que tem umas 40 pessoas, e um puta outdoor gigante, né? E, juro, você conta, as 40 pessoas, aqui, ó. E aí você fala, né? Quanto custa uma propaganda, uma campanha, uma mídia no aeroporto de Confins? Muito caro, né? Para quê? Para ninguém ver. A galera tá aqui, ó. Tem um estudo, né, um dado do Google que mostra que, em média, você, no mundo inteiro, nós olhamos para o nosso celular 300 vezes no dia. Faz a conta. Olha a oportunidade que existe na tua mão para você se conectar com o seu consumidor através de mobile. E aí, né, quando eu estava construindo esse curso, eu fiz uma pesquisa. E aí eu fiz umas perguntas assim, né? Ranquei em ordem cronológica o que você faz logo quando você acorda. Olha o seu WhatsApp, entra no Instagram para ver quem curtiu suas fotos, vai no Facebook, aí depois você vê o seu e-mail do trabalho, né? E aí você vai tomar banho e tomar um café. E essa foi a ordem que a galera ranqueou, né? E eu vou falar muito do poder dos aplicativos de mensagem e de WhatsApp como uma ferramenta de você construir esse relacionamento e essa autoridade. E aqui, isso é importante porque a maneira de você construir uma ideia hoje é totalmente diferente. A frase de impacto que eu chamo tapa na cara, que eu gosto de dar, principalmente quando eu falo com agências, com marqueteiros, é o quê? A função digital morreu. Não existe. Aí todo mundo vai falar, meu, você é um louco. Por quê? Digital hoje, ela está tão enfronhada, tão conectada com tudo que você faz, que não adianta mais você criar uma ideia, chegar para a sua agência, né, e falar assim, olha, corta esse filme aqui em 10 segundos que eu preciso postar no Instagram. A maneira como você constrói uma ideia para o Instagram é completamente diferente do que uma campanha que vai para o Fantástico. E se você soltar a campanha do Instagram no Fantástico, também não vai funcionar, né? Então, construir ideias digitais, você tem que começar com um digital na sua cabeça como uma mentalidade, uma maneira de você resolver um problema, e não como só uma extensão. E eu falo isso porque, da mesma maneira que o marketing evoluiu de propaganda e publicidade para a função número 2 de qualquer grande empresa hoje no mundo, que você tem o CEO e o CMO, o Chief Marketing Officer, digital está nessa pegada também, né? Eu não vejo no futuro o marketing ser chamado marketing, né? Então, hoje, as grandes empresas têm a função número 3, que é o quê? Chief Digital Officer, né? Se você não acompanhar isso da maneira que você cria, como você se conecta, você está fora do mercado, tá? E aí, o que é importante a gente definir primeiro é o que é brand marketing. Porque todo mundo hoje critica muito o brand marketing porque fala que branding não dá resultado. Mas aí você olha para as grandes marcas, Apple, Adidas, Airbnb, Uber, elas são marcas e elas construíram branding. E eu estou falando isso porque
você não vai acabar com branding para fazer digital. E você não vai acabar com digital para manter branding vivo. Você tem que trabalhar junto, né? Você não vai substituir um outro. Eles são complementares, porque sem uma missão, sem um propósito, sem um entendimento, não dá. É aí que eu fui buscar. De novo, eu gosto de chegar a definições e afunilar. Esse cara aqui, ele foi meu professor no meu MBA lá nos Estados Unidos, na Universidade de Kellogg. E ele é um cara que a universidade aposta muito como um cara que está redefinindo o marketing. E aí ele fala que o brand marketing é a disciplina que tem como objetivo criar valor para a empresa, com foco em alavancar o crescimento financeiro do negócio, e este processo deve sempre refletir os fatores e os processos que entregam resultados e retêm share de mercado. Entendeu? Eu não entendi até hoje. Porque eu gosto de simplificar muito, né? E aí eu fui buscar mais lá atrás ainda, no Sun Tzu, que é um estrategista militar, que ele fala que a estratégia sem a tática é o caminho mais demorado para a vitória, e a tática sem estratégia é o barulho antes da derrota, né? E aí você fala, tá, legal, o que isso tudo significa, Fábio? Que marketing é você encontrar o equilíbrio entre a estratégia e a tática. E aí eu vou mostrar algumas maneiras, alguns cases que mostram como isso é possível. E é muito louco, porque muitas vezes as pessoas falam para mim assim, cara, eu quero trabalhar numa função global, ir para a Inglaterra, para os Estados Unidos, porque o pessoal lá de global não entende nada do que acontece no território. E isso muitas vezes é verdade, porque você às vezes tem pessoas que estão sentadas numa função global, que só fizeram isso e nunca executaram um plano. E ao mesmo tempo, você tem uma pessoa que só executou o plano e nunca teve que pensar numa estratégia, né? Então, é o que eu sempre falo, mas e o que eu faço? Cara, você vai fazer tudo. Você vai ter que, se você tem uma ambição profissional corporativa, é ir fazer tudo. E aí volta muito naquilo que o Caio falou muito. Vai para a rua, né? Para você entender se seu insight, sua estratégia funciona, você só vai aprender se estiver conectado com o seu consumidor. Então, você tem que ter ali, né, esse pulso no que está rolando. E aí, uma outra historinha é o seguinte, muitas vezes as pessoas que trabalham comigo ou reportam para mim falam assim, Fábio, cara, a gente está entrando numa reunião agora, que a gente vai montar o planejamento estratégico para 2022, mas eu preciso fazer o post do Facebook que vai a semana que vem. O que você quer que eu faça? Eu olho para ele e falo assim, faz os dois. Porque se você não tiver uma visão, você não vai crescer seu negócio de uma maneira sustentável, mas se você não vender hoje, você não vai ter grana para gastar amanhã. Então não tem jeito, tem que fazer os dois, né? Você tem que vender os seus posts, fazer sua publicidade, para você aumentar o seu posicionamento. É isso aqui que eu falo, né? Eu sempre tentava explicar para minha mãe, o que eu faço? Ela reagia assim, ela não entende, né? E aí eu vou chegar em uma palavra, né? O que é o marketing? É você ter a capacidade de antecipar as necessidades do seu consumidor, que muitas vezes nem eles sabem que existe. Então, ter esse entendimento de antecipar essa necessidade é muito importante. E, às vezes, saber como fazer isso junto, porque aquilo que o Caio falou. Qual que é o risco? Cara, às vezes você não vai assumir o risco, você não vai saber qual que é o risco. Você vai ter que assumir o risco. E para poder ir fazer junto com o seu cliente ou com o seu consumidor. Beleza?